seja muito bem-vinda a mais um Café com... Muito bem, gente, que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu vou estar por aqui, turma, porque estou voltando de uma cirurgia, então tô meio complicada aqui. Então, melhor para manter a integridade, vamos ficar sentadinha hoje. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de Out of the Box. Vamos dar uma sequência aí nessa história de inovação, dos 4 P's que a gente falou da inovação, enfim. Out of the Box não é um monte de puff não, viu, gente? Jogado, vamos ter as ideias aí, ó. Turma, vamos pensar, videogame. Não, não é isso. A gente vai falar de pensar fora da caixa. Mas o que penso fora da caixa? O que estão pensando? Os caras que pensam sobre isso, sobre o pensamento, e como é que eles estão pensando fora da caixa agora para pensar como a gente devia pensar fora da caixa. Então, é disso que a gente vai falar. E é um assunto bom, porque tem muito a ver com o ambiente que a gente vive versus como que a gente é criativo. Tudo bem? Muito bem. Então, antes da gente começar a bater esse papo bacana, então curte aqui, conta, compartilha, conta para seus amigos e me conta também um assunto novo, alguma coisa que você queira ver, que tem a ver aí com inovação, que tem sido a nossa abordagem. Muito bem! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Muito bem, então vamos partir de uma historinha? Vou contar aqui uma historinha nesse mapa tão confuso, mas é um mapa bom, é um mapa mental. Seguinte, aproveitando que a gente está no café, né? Vamos falar da historinha de café. Senta que lá vem a história. Por que temos café? Da onde surge café? Café, ele ajuda mesmo? Ele ajuda. Lá em, 1650, onde esse cafezinho, belezinha, lá na Inglaterra, começou a acontecer, você tinha os ambientes de chá, de café, não sei o quê. Quando você vai um pouquinho para trás desse período, de 1650, o que você tinha na Inglaterra, por exemplo, né? Antes do iluminismo e tal? Você tinha uma galera que bebia o dia inteiro era gin, depois passou com vinho e tal, bêbados o dia inteiro. O meu corpo é só álcool! Álcool! Estou bêbado! Isso progride? Talvez não seja o melhor. Mesmo eu sendo fã aqui de vinho, não é o caso, gente. Então, o café veio num momento muito oportuno, primeiro, para as pessoas ficarem um pouco mais realistas ali, mais concentradas, mais conscientes. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente for lá entender qual era o cenário, o que estava acontecendo, essas pessoas se encontravam em lugares onde era muito propício às discussões de pessoas diferentes, ideias diferentes. Então, você tinha um ambiente diverso ali, que deixava tudo isso com um tempero muito mais legal nesse papo. Então, a conexão fazia, de fato, uma diferença, juntamente com o café, que deixava todo mundo em sinal de alerta, para que a gente evoluísse também nas ideias, enfim, e dali você começa um processo do iluminismo, que eu também não vou ficar contando história aqui, né, gente? Não somos professores de história. Mas, dado esse contexto, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para tangibilizar esse negócio. Tá bom, Natália, então o que é essa história de criatividade? Todo mundo fica no puff, deitado e vendo TV, jogando videogame? Não. No caso, não. Ele tem um processo mesmo, e aí quando a gente estuda, a gente aprende aqui com o nosso Papa Steve Johnson. Ele diz o seguinte: para a gente ter aqui boas ideias e favorecer essa coisa criativa, esse lado nosso mais criativo, primeiro, as nossas ideias, elas têm que estar ligadas a um ambiente importante, aí por isso que a gente falou do ambiente de café, né? Diverso, então com pessoas diferentes, enfim. E a bebida, gente, cafezinho, né? Porque cafezinho, nesse momento, ele favoreceu muito, ele foi um marco aí, divisor de águas dessa consciência. Então, dado o surgimento aqui da ideia, o que a gente precisa pensar? A primeira ideia não é aquela ideia que a gente vomita de cara. Não, a primeira ideia normalmente não é a melhor. Essa é uma super sacada que a gente aprende com esse cara, tá? Que é o Steven. O Steven diz o seguinte pra gente. A ideia ela tem que passar por um período de incubação. Ou seja, mas Natália, como eu faço isso? Onde eu incubo? Como assim? Não. Vocês estão frios? Não. Qual é o período de incubação? Você vai ter uma ideia, e aí você vai melhorando essa ideia, você vai aprimorando ela. Muitas ideias, as grandes ideias, as excepcionais ideias, elas foram evoluindo ao longo do tempo.
E aí chegou um momento dado ali que ela pôde acontecer de uma forma incrível e excelente. Se não, é uma ideia meia boca, tá, gente? Aí a gente não vai poder ter uma referência. Então vamos pensar sempre nisso, tá? A ideia por isso que a gente brinca que é o slow ranch aqui. O slow ranch, ele diz o seguinte pra gente: a gente tem que ir devagarzinho. Não é a primeira que a gente espirra. É uma ideia que você vai maturando. E aí, para maturar, olha que coisa legal. Você precisa se conectar. E a melhor forma de se conectar é a conexão da diversidade. Por quê? E aí não é uma coisa piegas, é uma coisa funcional mesmo, tá? Que ela encaixa nesse método, que diz o seguinte: o que eu tô dizendo aqui? Várias cabeças juntas, que têm muitas vezes visões diferentes, enfim, quando elas estão unidas, elas transbordam aquela ideia que estaria no indivíduo. Ou seja, elas vão além. Esse vai além está muito ligado ao colaborativo, ao coletivo. Então não adianta a gente pensar que sozinho a gente vai longe, sozinho não vamos longe. A gente só consegue evoluir quando a gente se conecta. E aqui vem uma coisa que eu pensando um pouco na minha experiência até de mundo corporativo e tal. Connecting versus protecting. Connecting versus protecting. A gente às vezes protege as ideias. Não vou contar pra ninguém, não vou, vai que eu vou abrir essa ideia, tal. Não quer dizer que você vai abrir, que você ganhou dinheiro, não é isso. Mas você se conectar com pessoas diferentes, ouvi-las e abastecer, encorpando essa ideia, traz um nível de maturação e incubação que entrega a excelência. Pegou essa? Precisa se permitir construir esse espaço, beleza? Que é um espaço de slow, não é rapidão, é rapidez aqui. Por que a gente precisa trazer como protagonista aqui da história uma visão do especialista? Porque o especialista ele vai a fundo, ele investiga, ele pesquisa, ele tem a visão da operação, ele tem a visão de sacada, ele conversa com diferentes pessoas para entender melhor o que está acontecendo. Então a visão do especialista ela é muito a nascente ali do lado criativo. Então, colocar essas pessoas na mesma sala aí é interessante. Aqui você ter uma rotina, um padrão em que você organiza essas conversas e você torna isso uma prática. A história não é talento, não é. Estou com talento, eu nasci super criativo. Não. Essa coisa criativa, ela precisa ser organizada, ordenada, né? A gente cresce quando a gente conecta. A gente cresce quando a gente consegue ter várias pessoas pensando junto. Aí você vai para um estágio que realmente você não ia conseguir sozinho. Essa é a grande fechada, esse é o grande encerramento que eu queria deixar aqui hoje, porque se todo mundo conseguir fazer isso, a gente vai ter organizações melhores, conversas melhores, mais produtivas. E é isso aí, pessoal. Que mais? Alguma coisa? Quando o outro compartilha as ideias, o cara que está ali, ele detecta talento. O cara que está ali, às vezes o cara fica com medo de compartilhar, e aí às vezes quando ele compartilha, o cara detecta, o cara, opa, olha, esse cara pensa diferente, o especialista vai ter essa visão. Isso aí é bacana. Imagina alguém de RH olhando o comportamento de uma pessoa, tá? E aí vendo, essa pessoa tá dividindo a ideia dela, tá somando com as outras. Puxa, tá no novo mundo, hein? Olha! Não temos dinossauro, temos um novo mundo, independente da idade, independente da fase. Ninguém está falando de tempo e nem cabelo branco. É postura, é posicionamento. E é visão diante do cenário, né? É isso, mais algum recadinho? Temos? Não, né? Temos, então vamos fechando esse café. Muito obrigada. E vai me acompanhando, tá? Vai trocando, vai compartilhando. Ative esse sino é importante, tá? Porque daí o YouTube vai entender que é legal, de conteúdo bom e tal. E é isso aí. Beijo até daqui 15 dias, onde a gente vai ter mais um papo bom aqui junto. Beijão.